This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui, mais uma vez, num Histórias de Voz, pra contar uma história de uma mulher. Dessa vez, de verdade, uma ouvinte nossa. Sim, uma mulher real, que traz uma história bastante impactante, assim, Sim. pelo menos eu senti dessa maneira quando eu li o relato. E bom, vamos discutir um pouquinho sobre, né, Bia? Sim. Vale dizer que aqui a gente vai estar trazendo um nome fictício pra, tornar essa história anônima. Mas a gente já agradece desde o início a Priscila, né? A gente vai chamar de Priscila aqui, pra vocês saberem. E a Priscila, ela conta um pouco sobre como foi pra ela viver uma relação abusiva que tava repleta de manipulação, de ameaças. Chantagem, né? Exatamente. E aí a gente via isso tanto em momentos que ele queria fazer o que ele gostaria, inclusive no sexo, até momentos em que ela sinalizava de algum modo que gostaria de terminar aquela relação, e aí vinha aquela famosa, que eu acho que muita mulher já viveu algo nesse sentido, que foi a chantagem de: se você terminar comigo, eu vou me matar, alguma coisa vai acontecer, eu vou fazer muito mal. Enfim, Sim, vem com uma consequência repleta de violência. sim. E assim, é muito difícil porque a gente é socializada a conviver com a culpa e a entender que é um sentimento que pertence a nós. Sim. Né? E que a gente tem que fazer algo sobre isso, quando na verdade muitas vezes é uma responsabilidade do outro, mas a gente ainda puxa muitas vezes isso pra gente e coloca, né? A manipulação é por meio disso. Trazendo a culpa pra cena, né? Pra, olha como se você fizer isso, olha como você tá fazendo mal pra mim. E aí o tanto que isso é muito nocivo, muito adoecedor pra gente, pra nossa saúde mental, fica muito colocado em risco, né? Nesses jogos, assim, das relações violentas. E isso que você falou da culpa, eu acho que é muito importante, porque quando a gente fala sobre viver numa relação abusiva, a gente tá falando sobre uma mulher que tá tendo aquela perspectiva imersa em um espaço. Total. É como se, assim, tudo ao redor dela, eu fiquei imaginando agora, quase como se ela estivesse aqui dentro da xícara e ela não conseguisse ver mais nada. Sim. E muitas vezes o que acontece nesse espaço, por isso o nome desse episódio, desse Rede de Apoio, é a solidão. Sim. É uma solidão junto com uma culpa. A culpa de estar num relacionamento em que é horrível pra ela, em que ela se sente mal. A culpa de estar numa relação em que também tem momentos prazerosos, momentos em que ela se sente amada, mesmo que talvez nem seja amor. Sim. A culpa de estar sendo julgada pelos outros e até por si. Então, a culpa de tudo que ele fala que é culpa dela. E a culpa de tudo que ela também se coloca sobre si. Então, assim, são muitas culpas envolvidas, né? E como é aprisionador, acho que inventando essas palavras, ficar nisso sozinha. Porque a tua mente, junto com que aquelas falas que aquele outro começa a te falar, você é culpada de tudo. A única narrativa é essa. Sim. E ainda existe um lugar, muitas vezes, de trazer essa violência também por outras falas. Ah, mas se era tão ruim assim, por que não acabou? Sim. Oh, mas sabe, esse tipo de coisa que traz pra vítima mais uma violência, do tipo, muitas vezes de colocá-la como incapaz também. Então, assim, o lugar, por mais difícil e desafiador que eu entendo também que seja esse lugar das terceiros que estão vendo de fora aquilo acontecendo, mas é muito mais de acolhimento e não de julgamento da vítima, porque isso é uma coisa que, particularmente, né, eu fico pensando que as pessoas, especialmente nas redes sociais, eu vejo isso muito acontecer. Teve um caso aí de uns famosos... Será que pode falar? Não. Fala por cima. Tá. Eu vi. Não é melhor não falar, porque tá indo pra justiça. Enfim. Mas, assim, acontece muito, né? Sim. De colocarem esse local, assim, de julgarem muito a vítima no sentido por que você se manteve ainda, e tira muito essa responsabilidade do agressor, do tipo... Exato. Por que não estão falando sobre ele? Exato. E estão falando sobre ela?
Exato. né? Sim, sim. E aí eu acho que é importante dizer que nesse caso, quando a Priscila, ela começa a compartilhar a história dela, ela conta muito sobre a relação abusiva, mas a gente já contou muito aqui sobre outras relações. E eu acho que o ponto aqui foi como a Mari teve até essa sensibilidade mesmo, percebeu? Ela falou assim, em 2 momentos ela fala, eu tava só. A Priscila falava, eu tava sozinha, não tinha amigos. Isso é muito mais difícil. Passar por uma relação abusiva só é muito mais difícil. Porque a dinâmica de uma relação abusiva já é pra gerar isso. Verdade. Já faz com que a pessoa se isole mesmo e entenda aquilo que a gente começou até no nosso último episódio de História de Voz. Que a pessoa dependa das necessidades do outro. Total. Né? Então, a dinâmica é... Nenhum outro serve, eu começo a criar barreiras, empecilhos de você encontrar com amigos, familiares, etc. E a gente aqui vira num lugar mútuo, falso mútuo, né? De necessidades sendo supridas. Sim. Você depende de mim pra ser feliz. Você só vai ser amada por mim. Eu só vou ser amada por você. Você vai me deixar na mão assim? Sim, total. E assim, eu fico pensando também, porque esses parâmetros são muito importantes, né, das relações. De você ver que com uma amiga, por exemplo, você tem um parâmetro de uma reciprocidade, de uma coisa legal, um carinho, um amor. Sim. E aí você olha pra relação e você fica... Ué. É o famoso ué. É, exato. Aham. Exato. E assim, quando não se tem esses parâmetros de outras relações que são saudáveis, e a gente vê muito isso em amizade, né? É mais desafiador mesmo. É difícil. Eu gosto muito dessa questão de referências mesmo, né? Porque sim. se a gente só tem referência de relação abusiva ao nosso redor, pra gente é o que acontece, é isso que significa É um amor. modelo. Né? E aí quando a gente tem outras relações que a gente fala, isso é amor. Nossa, eu me sinto cuidado, mas depois do cuidado não vem uma chantagem depois. Sim, Não vem uma dívida depois. Algo de estranho. sim. E aí, de novo, nessa história da Priscila, ela foi se isolando. E essa rede de apoio dela também foi se isolando dela. E aí, né, eu acho que é um lugar, principalmente como mulheres, pra gente tomar um cuidado muito importante. Eu sei que é difícil, novamente, a gente sabe que é difícil ser rede de apoio de uma pessoa que sofre uma violência. Sim. É muito pesado. Porque, e é frustrante, às vezes, porque a gente fala, amiga, sai dessa, sabe? Não, só que a gente tem que entender, acho que as minúcias por trás disso, né? Não é só sair. Exato. E eu acho que a gente podia aqui falar, Mari, como ser rede de apoio. Sim. Dicas, né? E assim, como no sentido não tem uma fórmula certa. Exato. E, inclusive, uma das dicas, né? Eu acho que é bem isso, assim, de entender o seu próprio limite. Perfeito. De entender até onde você consegue ir sem adoecer junto, porque quando você percebe uma relação ali que tá adoecida e você embarca também naquele caminho, assim, de tentar tirar a todo custo isso acabar te adoecendo também, do tipo, você se envolver a um nível muito maior, é uma coisa também muito desafiadora, né? Então é de se reconhecer. Peraí, até que eu consigo ir, mais que isso já vai estar pegando de mim, assim. Porque parte de uma relação saudável consigo mesmo, né? Sim. Inicialmente. É um autoconhecimento importante. Eu lembro de um dado, gente, eu não sei se é exatamente esse o número, mas era mais ou menos isso. A cada uma mulher que sofria uma violência contra a mulher, ela impactava pelo menos mais 8 pessoas. Vocês têm noção? Todo mundo sai impactado. É uma rede de pessoas impactadas. Sim. Porque é uma pessoa que às vezes vai impactar 2, que vai impactar mais 2. E aí a gente vai indo. Mas o que a gente tem que entender? De fato, quando a gente fala sobre uma dinâmica como essa, seja de violência contra a mulher, racismo, o que for, né, de preconceitos, Sim. isso é estrutural, responsabilidade social, nossa. O que a gente pode fazer em relação a isso? Eu e Mari somos amigas da Priscila. Mari, hoje não tá dando pra mim. Hoje tá difícil, eu tô passando por um momento difícil. Você pode dar uma força maior? Sim. A rede é nossa. Sim. O espaço é nosso. Vamos tentar circular. A Priscila não tá bem. Só a gente como amiga basta, como rede? Isso só fica como outra dica. Não. Vai ser talvez importante buscar um atendimento. Sim. Não necessariamente você buscar, mas apoiar ela nessa busca. Sim. Outra coisa que também é importante, não julgar. Uma coisa que acontece muito é esse julgamento, né? Que nem você estava falando. Total. Nossa, como que você não largou antes? A culpa é sua. Ou uma questão de, aguenta mais um pouco, gente. Pelo menos ele dá isso. Então, uma falta de escuta. Sim. E nesse momento, talvez o que essa mulher mais queira nem é resolução. É um espaço para falar,
aqui eu posso trazer de uma forma segura o que eu tô sentindo? Sim. E é isso muitas vezes, né? Porque são lugares tão permeados por inseguranças, assim, que Sim. encontrar esse apoio, pessoas que realmente se importam verdadeiramente, que dão essa segurança é muito importante. E sempre assim, no movimento muito, muito compartilhado, né? Que nem você trouxe, Bia. Eu não sabia desse dado, né? Das 8 pessoas. E assim, eu acho que, pelo menos, eu não conheço ninguém que ou não conhece pessoas, mulheres que viveram relacionamentos abusivos ou que esteve em relacionamentos abusivos. Sim. Realmente eu não conheço ninguém. Então, assim, é uma história que é conhecida. Sim. Sabe? E é uma dor compartilhada. Mesmo que indiretamente, existe esse lugar, né? Desses atravessamentos. Sim. Então, assim, esse acolhimento já é algo muito transformador. Muito transformador, que às vezes a gente fica... Às vezes até faz um pouco, né? Ah, mas é pouco. Não é pouco. É muito. É muito. Ainda mais num espaço tão violento assim. Sim. Mas é isso então, gente. Se você está sendo rede de apoio ou está sendo uma vítima, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é vamos denuncie, né? Busque uma rede, se possível, seja profissional, ou seja, né, de pessoas ao redor. Sim. Mas é importante a gente tomar esse cuidado. E se você está sendo uma rede de apoio, também encontre suas redes. Acho que a gente precisa de redes, seja estando numa situação assim ou não. Vamos ser rede também das outras pessoas. Eu acho que em coletivo a gente consegue fazer muita mudança. Até quando a gente está fazendo o ato de ser, talvez seja transformador pra gente. Sim, com certeza. Não é um tema fácil, não é uma vivência fácil. E não tem como a gente falar, ai não, mas se fizer isso, vai ser fácil. Não vai. Vai ser confuso, contraditório, doloroso, difícil de engolir muitas vezes. Sim. Né? E eu acho que, infelizmente, o que a gente pode fazer é todo mundo ir se responsabilizando, tomando consciência, tendo conhecimento. Trocando essas Exatamente. trocas, né? A fala, eu acho que é um veículo, assim, muito potente mesmo. E ter essas trocas entre pessoas, né? E buscar modelos e buscar referências e buscar novas informações, assim, é algo muito transformador. Então, Sim. esse espaço é importante. E por meio dessas redes de apoio que a gente possa construir, então, relações de mais amor, de fato. E um amor verdadeiro. Um amor com respeito, com carinho, com admiração. Um amor que seja de trocas. E não essa violência, esse descaso escondido pelo amor, entre aspas. Mas acho que é isso, né? Sim, acho que é isso. E, bom, a gente agradece por essa troca, né? Por essa partilha. E pede também a vocês, se vocês tiverem alguma história que vocês acham interessante, que vocês quiserem. Que a gente conte aqui. A gente conta, esse espaço é compartilhado, é um espaço nosso. E ativa o sininho, manda e-mail. Manda e-mail para o mv.mulherdevoz@gmail.com para mandar sua história. Sim. Ou por meio da nossa DM, seja no TikTok, como também no Instagram, pod.mulherdevoz. É isso, gente. Um beijo. Tchau. This my shit. All girls love me like this. She's the queen bee, the star.